Eu não tenho, mas eu só sei que algumas estão aparecendo lá porque nos foi pedida essa orientação, como proceder. E o procedimento é reservado, então é só a presença dele, advogado e as autoridades ali, inclusive os procuradores. Mas são deputados? Não sei te dizer, eu sei que a informação foi passada bem superficialmente. Eu queria só confirmar, Carolina, no Valor Econômico, queria só confirmar quais seriam os valores que teriam sido repassados do Instituto Lula para as empresas dos filhos do presidente. Em relação à empresa G4, um pouco mais de R$ 1 milhão, e em relação a outra empresa, um valor menor, de cerca de R$ 90 mil. FlexBR. E vamos fazer a verificação disso agora com a busca e apreensão. Mais alguém vai querer perguntar? Thaís, da Reuters, novamente. Doutor Carlos, no começo ele teria dito que a Dilma e o Lula eram os beneficiários desse esquema. E depois o senhor falou que a presidente ela não é investigada aqui em Curitiba. Mas como que ela seria beneficiária desse esquema? Qual que era o papel dela nisso? Veja bem, já dito pelo Procurador-Geral da República e por nós aqui também na Lava Jato, este esquema Petrobras e outras empresas é um esquema de compra de apoio político partidário. É somente nesse sentido que há a vinculação de um benefício. O beneficiário sempre será o atual chefe do governo. Então, nesse aspecto, somente é que se existe o nome da ex-presidenta. Não há nenhum dado ou indício dela investigado na Operação Lava Jato, ao menos aqui em Curitiba. Eu não posso dizer, e não estou dizendo que poderia haver em Brasília, mas atualmente em Curitiba, se aparecer qualquer indicativo de foro privilegiado, nós remeteremos ao Procurador-Geral da República. Thaís, da Record News, novamente. A minha pergunta para o Dr. Roberto. O senhor falou em confusão operacional financeira entre essa empresa de palestras e o Instituto Lula. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor para a gente. Dá para detalhar um pouquinho melhor o que seria essa confusão? Quando eu iniciei a apresentação na coletiva, provavelmente não deixei claro duas situações. Importante essa pergunta. A empresa Lewis é uma empresa cuja tributação ela adota lucro presumido. E o Instituto é uma entidade isenta, então todos os recursos que entram na entidade têm que ser aplicados exclusivamente dentro da sua função, da sua atividade. Qual é a atividade do Instituto? É uma associação de direitos, de proteção dos direitos da cidadania. Então, os recursos que entram no Instituto têm que ser aplicados exclusivamente nesta atividade. Né? O Instituto não pode distribuir lucro, não pode distribuir recursos para eventuais dirigentes, etc. Né? O que se observou é que, provavelmente, as duas entidades, a empresa e o Instituto, se misturaram em função da questão de ser ligadas ao ex-presidente. A empresa Livros não possui nenhum empregado, exceção há alguns anos tinha um só empregado, que era um dos filhos, né? E a sede dela é na residência do ex-presidente. Tá? Então, toda a atividade de contatos com empresas que vão contratar para fazer as palestras, as questões financeiras, as questões de análise de documentos, etc., tudo é feito no Instituto, que não tem esse objetivo. Né? O objetivo do Instituto é direitos, proteção da cidadania. Então, o que nós interpretamos isso depende ainda de encerramento de uma ação fiscal que vai ainda demandar um tempo. E isso pode se definir como confusão operacional.
se utiliza a estrutura de uma entidade para atender os objetivos da outra. Então, a empresa Lius Palestras não tem estrutura operacional, não tem empregados, exceção que eu falei de um só que tinha em alguns períodos, e toda a atividade operacional financeira provavelmente é controlada no Instituto por pessoas que recebem remuneração do Instituto. Ok? Não ficou claro. Obrigado. As despesas de armazenamento, nós temos comprovação de que foram pagas pela empresa OS. Aproximadamente, o número exato, eu me reservo a confirmar posteriormente. O armazenamento durante todos esses anos é um valor significativo. Eu não tenho bem certo, mas é mais de R$1 milhão. Eu gostaria de saber, ou do doutor Igor ou do doutor Paulo, como é que era o mecanismo, né? Como é que funcionava a distribuição desse dinheiro do Instituto Lula, passava para a empresa, dentro dessa confusão toda aí em relação ao fisco, né? Como é que era feito? Eles recebiam as doações e depois esse dinheiro ia para onde exatamente? Qual o caminho do dinheiro? Como nós já frisamos várias vezes aqui, e o Dr. Carlos deixou bem claro, quando houver o levantamento do sigilo dos autos, vocês terão a oportunidade de observar e ler os nossos relatórios. Em resumo, a empresa Lius contratava serviços de terceiros, pagava por esses serviços. E ela recebia de quem? De várias empresas, que é o que eu recordo, 28. São 28 grandes empresas brasileiras que pagaram palestras entre 2011 e 2014 para a Lius Palestras, mas a Lius Palestras é uma empresa. Então, a distribuição, a pagamento de impostos, a distribuição de lucro é conforme o desejo dos seus sócios e dirigentes. Já as doações recebidas por outras 2 dezenas de empresas recebidas pelo Instituto, daí depende do destino do recurso, está ligado à atividade, à função social do Instituto. Foram identificados pagamentos a empresas, entre elas as listadas aqui pelo Dr. Carlos, e esses pagamentos têm que ser verificados se eram pagamentos com uma causa específica e correta e legal e legítima em relação ao Instituto pagando para essas empresas algumas ligadas a empregados também, alguns empregados também do Instituto passaram também a receber em nome de empresas e outras ligadas a filhos e familiares do ex-presidente. Tá? Eu acredito que, acho que esclareci a pergunta, não sei. O senhor disse que depende ainda de uma verificação mais profunda. Sim. Essas diligências têm que ser verificadas se esses pagamentos realmente tinham uma causa e uma causa legítima do serviço e se o serviço foi realmente prestado. Nós estamos falando agora de despesa do Instituto, de destino do dinheiro do Instituto. Eu teria uma última pergunta para o doutor Carlos. O senhor disse, em princípio, que seriam 6 empresas e que 60% dos valores teriam sido repassados para o Instituto Lula. São 6 ou são 5? Não, é que quando eu fiz a afirmação, eu fiz em relação ao Instituto e à Lius. A empresa, 5 empresas são 60% do Instituto e 5 são basicamente os 47% das receitas da empresa Lius. Entretanto, no total, entre as mencionadas, são 6 empresas que se relacionam com essas 2 empresas. A Andrade Gutierrez, então, se relacionaria com as 2?
Andrade Gutierrez e outras. Eu creio que a UTC aparece numa e não aparece em outra. Queria fazer uma pergunta mais geral. Considerando as 24 fases da Lava Jato até o momento, a polícia e o MP encontraram indícios de corrupção em contratos que envolvem o grupo que está no poder há 12 anos, mas também indícios de corrupção em contratos realizados por essas mesmas empresas investigadas com governos estaduais e com outros grupos políticos. Eu queria saber que providências que a Força Tarefa pretende adotar ou já adotou em relação a essas informações que não envolvem este grupo, mas outros grupos políticos que também, contra quem também pode haver indícios de corrupção. Essa pergunta é importante porque há muita confusão a esse respeito. As investigações da Operação Lava Jato em Curitiba iniciaram em decorrência da prisão de 4 doleiros. Nessas investigações é que nós chegamos ao nome de Paulo Roberto Costa. Podemos dizer que a Operação Lava Jato real iniciou com a conclusão de que Paulo Roberto Costa tinha sido beneficiado por Alberto Youssef. Todas as decorrências da Operação Lava Jato, a nossa atribuição, decorrem desta investigação. Nós não somos procuradores de todo o Brasil e de todos os fatos. Há muitos outros procuradores e há muitas outras equipes da Polícia Federal em investigações autônomas. Então, não me cabe aqui iniciar qualquer investigação que não tenha o objeto inicial ou derivado daquele encontro do pagamento feito ao Paulo Roberto Costa na Petrobras. Então, não me cabe aqui fazer uma análise se eu deveria investigar o partido A ou o partido B, mas todos os partidos são investigados em decorrência da fraude na Petrobras. Muito bem. Qualquer outro indicativo envolvendo nomes com foro privilegiado serão levantados, como já foram levados ao Procurador-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal. Em relação a documentos envolvendo governos estaduais, nós estamos remetendo aos ministérios públicos competentes. Isso que é preciso deixar claro. Não me cabe investigar nenhum ato que não seja federal. Segundo, deve ter alguma ligação, mesmo que instrumental ou probatória, com as investigações da Petrobras. Investigada esse fato, se aparecerem indícios de outras corrupções, nós vamos mandar para o Ministério Público com atribuição. Doutor Carlos Tabata, da Rádio CBN, mais uma vez. Só uma última questão, doutor. Tem algum mandado contra o José de Felipe Júnior, que foi um dos tesoureiros da campanha de reeleição do ex-presidente Lula em 2006? Algum tipo de indício contra ele? É uma investigação? Qual tipo de suspeita contra ele especificamente? Existe uma condução em relação a essa pessoa. Ele realmente esteve ligado à campanha presidencial, mas o principal indicativo neste momento é que nós temos uma colaboração que indica que ele recebeu valores de propina de uma das empresas envolvidas na Lava Jato, e os pagamentos se estenderam, inclusive, num período em que ele era presidente do Instituto Lula. Doutor, ficou bem claro, estou aqui, Douglas, da TV Band, ficou bem claro em São Paulo quais que são os focos, agora temos mandados também no Rio de Janeiro e na Bahia. O que está sendo feito nesses estados? Vamos esperar, porque já nós temos bastante confusão em São Paulo. Vamos evitar qualquer confusão na Bahia ou no Rio de Janeiro. Pessoal, para encerrarmos aqui a última pergunta. Doutor, eu queria saber de que forma a Odebrecht ela pagou o sítio, a reforma do sítio, enfim, foi de que maneira? Os levantamentos indicam que, além da mão de obra, e isso já está confirmado por depoimentos do engenheiro da própria Odebrecht, nós temos o pagamento em dinheiro de material de construção. O interessante é notar que os pagamentos se realizavam em dinheiro, o que caracteriza uma das formas elementares de lavagem de dinheiro, porque o dinheiro é difícil de rastrear. Os valores ainda não tenho em mãos. Os empregados da própria Odebrecht. O Fábio Luiz, o filho do Lula, está prestando depoimento lá em São Paulo. Ele se apresentou espontaneamente
Sim, para ele não havia mandado de condução. Encerramos aqui, então, a coletiva da 24ª fase da Operação Lava Jato. Oi, oi. Devagar e sempre, calma, calma. Alguém tem Marcão, cabecinha? Ele vai passar e você dá. Isso aí. Entendeu? Só um minutinho, ele não vai tocar câmera.